aí, pessoal, questão de número 64 do capítulo 9 do Halliday. Nós temos um bloco de massa m1 e velocidade de 4 metros por segundo que desliza ao longo de um eixo X sobre um piso sem atrito. Sofre uma colisão elástica com um bloco m2 de massa de 0,4 m1, inicialmente em repouso. Os dois blocos deslizam para uma região onde o coeficiente de atrito cinético é de 0,5, onde acabam parando. E aí, o enunciado pede o seguinte: que distância cada bloco percorre dentro dessa área com um atrito envolvido? Então, nós temos aqui a nossa superfície polida, onde vai ocorrer a colisão. Então, portanto, não vai haver dissipação, não é? Da energia, então eles vão permanecer em movimento uniforme após colidirem, antes e após colidirem, mas aqui nós temos a parte da superfície em que vai provocar nos dois blocos um atrito, né, com um coeficiente cinético de 0,5 até que a energia de movimento seja totalmente dissipada e eles parem. Então, essa é a nossa situação. Está aqui o nosso bloco 1. Cadê o nosso bloco 2? Ele está vindo a 4 metros por segundo. Colidem e ambos continuam o movimento até chegar na área onde há atrito envolvido e eles param após isso. Então, nós temos que calcular a distância que eles percorrem dentro dessa área onde o atrito atua. Então, nós temos aí a distância percorrida pelo bloco 1, que é a nossa letra A, que a gente quer, e a distância percorrida pelo bloco 2. Então, temos que saber, né? Na verdade, é nos exigido saber esses dois deslocamentos envolvidos, né? Para o bloco 1 e 2. Bom, como a gente está no capítulo de conservação, quer dizer, no capítulo de momento, né? Momento linear, e estamos no tópico de colisões elásticas, vamos aplicar aqui a conservação do momento linear. Então, nós temos aí a definição, né, que é o somatório dos momentos lineares, né, o nosso momento linear inicial, ou total. A gente sabe que a variação da quantidade de movimento vai ser a soma dos momentos finais menos a soma dos momentos iniciais. Como o momento se conserva, nós vamos ter que essa quantidade de movimento antes e após a colisão, eles têm que ser iguais. Aí, abrindo a nossa expressão para esses dois objetos, nós temos ali, após a colisão, nós temos a quantidade de movimento do bloco 1 e 2, e antes da colisão, as quantidades de movimento do bloco também 1 e 2. Sendo que o bloco 2 inicialmente está em repouso, né, antes da colisão. Então, a sua quantidade de movimento é nula. Então, esse termo vai desaparecer. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é substituir esse M2 por 0,4 M1, já que é o seu valor. Que aí a gente já elimina uma variável, né? Que aí nós temos agora esses termos aqui. Embora a gente também não conheça quem é M1. Mas no algebrismo matemático, certamente a gente vai dar um jeito, ou a gente tem que dar um jeito, de eliminar essa variável. Nós temos aqui duas variáveis, para além da massa, né, nós temos outras duas variáveis que a gente não conhece, que é a velocidade do bloco 1 após a colisão e a velocidade do bloco 2 após a colisão. Como a gente quer a distância do bloco 1 percorrido, então vamos fazer o seguinte. Vamos eliminar a variável velocidade do bloco 2. Então, está aqui, ele pode ser expresso dessa forma. Isolando essa variável, nós temos esta expressão. Podemos simplificar um pouco mais essa equação, não é? Ali, colocando a massa em evidência e o quociente da massa vai dar 1. Então, fica ali que a velocidade do bloco 2 após a colisão depende da velocidade inicial do bloco 1 menos a velocidade do bloco 1 após a colisão sobre
0,4. Dito isso, a gente pode aplicar agora a variação da energia cinética para calcularmos a velocidade do bloco 1, já que a gente quer ela primeiro, né, para podermos calcular o quanto que ele vai se deslocar. Por isso que isolamos a velocidade do bloco 2, porque na expressão da energia cinética, nós vamos ter o seguinte, né, a variação da energia mecânica ela é nula, então nós temos que a energia cinética antes da colisão e após tem que ser o mesmo, né? Porque já que a quantidade de movimento se conserva, então a energia cinética antes e após a colisão tem que ser iguais. Abrindo as contas, nós temos aí as energias cinéticas antes da colisão do bloco 1 e 2 e após a colisão do bloco 1 e 2. Sendo que o bloco 2, antes da colisão, estava em repouso. Então, este termo aqui todinho vai zerar. Porque nós temos velocidade zero, na multiplicação por zero, zera tudo. E o nosso V2 aqui, né, que a gente não conhece, a gente pode substituir por este valor aqui, que a gente acabou de expressar na conservação do momento linear. Então, nossa equação fica com essa cara aqui. Agora, a gente pode aqui fazer a álgebra, né, da nossa expressão, cortando termos, colocando em evidência, fazendo multiplicações, para isolar a nossa variável de interesse. Pois, novamente, temos duas aqui que a gente não conhece, que é a nossa variável de interesse, que é a velocidade após a colisão do bloco 1, e a massa dos objetos, né? Mais uma vez estando ali. Então, nós temos ali o quociente entre 2, que vai dar 1. O quociente entre as massas também, se você colocar elas em evidência, o quociente delas também vai dar 1. E nós temos ali o quociente entre 0,4 e 0,4 ao quadrado. Então, a gente pode eliminar do numerador esse 0,4 aqui, sobrando apenas o 0,4 no denominador, visto que está ao quadrado, né? Então, ficamos só com isso aqui, ó, como a gente simplificou bastante. Dessa forma, a gente pode fazer o seguinte. Vou colocar aqui em evidência alguns termos. Na verdade, não. Em evidência, não. Expandir, na verdade, essa equação quadrática aqui dentro, ó, que ela está simplificada. Então, nós temos aqui o primeiro membro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Agora sim, a gente vai colocar aqui em evidência alguns termos. Então, veja só como ela ficou, né? O que eu fiz aqui, né? Eu peguei esse V1i ao quadrado, que vai ficar sobre 0,4, né? Todos aqui sobre 0,4, que isso aqui vai multiplicar todo mundo. E juntei com o termo semelhante que estava aqui do lado esquerdo da nossa equação, né? Então, veja, ele está aqui, então está aqui agora. E deixei o resto do outro lado, né? Então, a gente tem esse termo também sobre 0,4 e esse termo aqui também vai ficar sobre 0,4. E temos aqui um termo semelhante aqui e aqui, né? Então, a gente pode fazer a soma de frações entre esses dois termos. E aqui também, né? Então, veja, temos V1i quadrado e V1i quadrado. Então, nós temos uma operação com frações. Então, podemos usar MMC também aqui. E vai ficar com essa cara aqui, colocando todo mundo para um dos lados da igualdade. Então, nós temos 3 meios de V1i quadrado menos 2 vezes 1i vezes V1 sobre 0,4 mais 7 meios de V1 quadrado. Bom, a velocidade inicial a gente conhece. Então, a gente pode substituir e resolver. Fazendo isso, né? Puxando aqui para outra tela e fazendo isso, substituindo os valores, a gente vai ficar com isso daqui. A gente também pode resolver esse 7,5, né? Mas, de qualquer forma, resolvendo ou não, vocês observam que nós temos o quê? Uma equação quadrática, onde a nossa variável de interesse aqui, né, é o V1. Então, nós podemos usar Bhaskara e delta para encontrar as duas raízes que resolvem essa equação, né? As duas que são a solução. Então, nós temos A, que é 7,5, B, que é menos 20, e C, que é 24. Então, o nosso delta vai ser B quadrado,
que é menos 20, menos 4 vezes A vezes C, que vai dar aí 64. Olha só que maravilha, que delícia quando dá um valor inteiro que é uma raiz conhecida, né? 64. Então, para a nossa alegria, nós temos aí Bhaskara, né? Que é menos B. Então, o nosso B é menos 20. Então, fica menos 20. Mais ou menos raiz de 64 sobre 2 vezes A, que é 7,5, né? E 64 porque temos a raiz de delta. Então, as duas soluções possíveis, uma a gente não pode usar, porque vai dar 4 metros por segundo. Isso significa, né, que o nosso bloquinho, antes da colisão, se a gente usar essa solução, né, o nosso bloquinho que vinha com 4 metros por segundo de velocidade, após a colisão continuou com essa mesma velocidade. Então, não houve transferência de momento para o bloco 2. Isso significa que o bloco 2 deveria continuar em repouso, o que é impossível, né? A gente sabe que ele se deslocou, porque o nosso enunciado diz isso. Então, naturalmente, né, ou logicamente, o bloco 2 deveria perder quantidade de movimento, ou seja, perder velocidade. Então, essa solução dessa raiz ela não pode ser usada. Então, o correto é que a outra solução, né, a outra raiz, é que é a alternativa correta, que é a que a gente usa o menos. Né? Se você usar o mais, vai resultar numa velocidade de 4 metros por segundo, o que é contraditório, como eu acabei de explicar. Mas usando o menos, né, então ficando 20 menos 8, né, que é a nossa raiz aqui, né? A raiz de 64 é 8, e multiplicação de sinais iguais, o resultado é positivo. E aqui nós temos 2 sobre 2, quociente é 1, sobra somente 7. Resolvendo, nós temos uma velocidade para o bloco 1, após a colisão, de 1,71 metros por segundo. Então, essa é a solução verdadeira, né, para a nossa situação em específico. Achando agora a nossa velocidade, vamos analisar a energia mecânica do nosso objeto enquanto ele se movimenta sobre a superfície com atrito. Então, nós temos o seguinte. As forças que atuam sobre esse bloco é a normal, obviamente, a força peso e a força de atrito, que é a única força que está atuando contrária ao movimento, que é o que está fazendo ele frear. Então, isso significa que a energia está sendo dissipada, né? A energia cinética, está sendo dissipada na forma de calor, por exemplo, né? Ou de som, né? Que às vezes o atrito produz som, né? O atrito entre objetos. Dessa forma, nós temos o seguinte. Analisando o eixo Y, nós vamos ter o quê? A força resultante vai ser a normal menos o peso, né? A diferença entre elas duas. Mas, como o bloco não se movimenta no eixo Y, então a resultante é nula e nós temos normal igual ao peso. Dessa forma, a força de atrito que é dada pelo coeficiente de atrito cinético vezes a normal vai ficar sendo o coeficiente de atrito vezes o peso, já que a normal é igual ao peso. E o peso é quem? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, nós temos aqui a equação que define o trabalho realizado pela força de atrito para frear esse bloco. Aí, aplicando na conservação da energia, a gente sabe que trabalho vezes deslocamento é a energia potencial. Pode ser usado como a energia potencial. Então, como a nossa energia mecânica que ela tem que se conservar, nós vamos ter que a soma da energia potencial e a energia cinética tem que estar zero. Onde a energia potencial é a posição zero, né, de onde o trabalho começa a ser realizado, né, que é quando ela chega nessa parte aqui onde o atrito atua. E no final das contas, a gente vai ter uma energia cinética nula, né, no final, já que o objeto vai parar completamente. Então, não vamos ter movimento, logo não vamos ter energia cinética. O que significa que o trabalho realizado pela força de atrito tem que ser igual à energia cinética inicial do sistema. Né? Então, o atrito dissipou toda a quantidade de energia cinética armazenada no objeto. Então, tem que ser iguais esses dois valores. Então, nós temos aqui, né, a energia potencial, né, é força vezes deslocamento. Né? A força aqui é a força de atrito atuante,
né, que é a energia que vai ser dissipada, e o deslocamento é a variável pedida pela nossa letra A, que é o nosso D1, que a gente está fazendo para o bloco 1, lembre-se. Igual a energia cinética, 1 meio de mv quadrado, né? V é a velocidade do bloco 1 após a colisão, né? Que se mantém constante até ele chegar na parte onde o atrito atua. Dessa forma, a gente reescreve o nosso atrito ali, né? A gente sabe que a força de atrito ela é o coeficiente vezes a massa vezes a aceleração da gravidade. As massas são as mesmas, né? Está envolvendo o mesmo objeto. Então, o quociente entre elas é 1. Então, é uma variável que a gente não conhece e nem precisou conhecer para poder resolver. Então, a gente elimina elas e isola o nosso D, né? Que é a nossa variável de interesse. Então, eu conheço a velocidade, eu conheço o coeficiente, eu conheço o g, que é a aceleração da gravidade. Substitui os valores, a velocidade do bloco 1 é de 1,71 metros por segundo, isso é elevado ao quadrado, sobre 2 vezes o coeficiente, que é 0,5, vezes a aceleração, que é 9,8, o que vai nos dar aí um deslocamento de 0,289 metros, ou 29,8, e tem mais uns números quebrados, então a gente pode arredondar para 30 centímetros, né? Ou 29,8 centímetros. Eu gosto de deixar 29,8 centímetros. No Halliday vocês vão encontrar 30 centímetros, porque vai dar aqui 1,714, se eu não me engano, aqui vai ter um terceiro dígito aqui que vai ser 4. Então, se você colocar com 3 casas decimais, o resultado aqui vai dar 0,299 e mais um outro termo ali acima de 5. Então você pode, né, arredondar para 3. Como eu gosto de deixar mais preciso, né? Ou seja, eu não gosto muito de arredondar assim. Então, de cara assim, eu gosto de deixar assim. Então, daria 29,8 centímetros. Vamos para a letra B agora. Na letra B, a análise das decomposições de forças vão ser as mesmas para a letra B. Eu só não fiz aqui, mas você vai ter a normal para cima, a força para baixo e o atrito para a esquerda. A atuação vai ser a mesma. E nós temos aqui que a gente conseguiu, que a gente obteve lá no início da nossa análise da equação, da equação não, do problema, né? Quando a gente analisou a conservação do momento, a gente obteve essa expressão aqui, né? Que é a expressão que nos dá o resultado da velocidade do bloco 2 após a colisão. Então, basta apenas substituir os valores que a gente tem. Então, a velocidade do bloco 1 antes da colisão, que é 4 metros por segundo, e a velocidade do bloco 1 após a colisão, que é 1,71. 71,4, tá? Ou 714, na verdade, né? O Halliday vai considerar mais um terceiro dígito aqui. Então, e sobre 0,4. Então, vai dar aí 5,73 metros por segundo. Aí no Halliday vai dar lá 5,71 metros por segundo. A diferença vai ser, né, de 0,02, né, metros por segundo. Tá? A diferença vai estar lá na segunda casa decimal. Então, obtendo-se aqui a velocidade do bloco 2, né, após a colisão, nós vamos ter o seguinte. Usando a conservação da energia mecânica, né, nós vamos seguir os mesmos passos que a gente fez anteriormente. Então, abre as contas, o potencial inicial é zero, a energia cinética final é zero, o potencial tem que ser igual à energia cinética, embora que não está bem correto eu dizer que o potencial aqui, né, na verdade, deveria ser a energia mecânica é igual a menos a energia térmica, né, que é a que envolve atrito, né? E aí nós teríamos energia mecânica, a variação da energia cinética, onde a energia cinética final era zero. Então nós temos energia cinética final igual a dissipação de energia térmica, que no fim das contas, né, pode ser tratada realmente como energia potencial, porque é o mesmo que F e D, né? Força vezes deslocamento. É o trabalho realizado, no fim das contas vai dar no final. Porém, né, o resultado final vai ser o mesmo. Então, a gente abre aqui. Então, nós temos força de atrito, né? Mi, mg. As massas
o quociente vai ser nulo, ou perdão, vai ser 1, e a gente isola o deslocamento 2 agora. Então veja que a expressão é a mesma, só vai mudar os valores. Então nós temos aqui a velocidade 2 ao quadrado ser 5,73 elevado ao quadrado, sobre o denominador que vai ser o mesmo que no item A, 2 vezes 0,5 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, o que vai nos dar aí uma velocidade, ou perdão, um deslocamento de 3,35 metros. Cara, o bicho vai mais longe, né? O outro foi só 30 centímetros. O outro foi quase 10 vezes mais longe, né? 3,35 metros. E aí, como eu estou falando, né, você deve estar se perguntando, e no Halliday, qual é a resposta do Halliday? A resposta do Halliday é de 3,32 metros, né? Então, por eu não ter usado um terceiro dígito após a vírgula, né, a diferença foi de 0,02 metros, né, da minha resolução para a resolução do Halliday. Então, veja que quanto mais dígitos você usar, mais preciso vai ficar. Só que aí, às vezes, ele faz umas, uns arredondamentos que, para mim, eu não gosto, né? Não é que não faz sentido, eu não gosto de usar assim, né? Mas aí vai de critério de gosto cada um. Muito bem, pessoal, isso aqui ficou bem extenso, né? Vocês estão notando que essas últimas questões do capítulo 9 estão ficando cada vez mais complexas, né? Com cada vez mais coisa para se fazer. Veja só que aqui a gente usou conservação da energia mecânica, variação da energia cinética, decomposição de forças, né? Então, ou seja, remetendo lá ao capítulo 5 das leis de Newton, e o próprio conteúdo do capítulo 9, né, que é, né, quantidade de movimento, né, ou conservação do momento linear e colisões. Então veja que ele está fazendo a gente andar por muitos conteúdos que a gente já passou, né, que é usual da mecânica, né, desse volume 1 do livro, né, ou do Halliday ou do Moisés, se você assim preferir. Como sempre, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. Curtam, compartilhem se você gostou e ajudou esse conteúdo, lhe ajudou de alguma forma. E se você é novo aqui, se inscreva no canal para continuar nos acompanhando e receber mais conteúdo. Até a próxima questão.